Fala, torcedor do Palmeiras! Tudo verde com vocês. Até porque hoje tem estreia do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, tá? Mas eu tenho algumas informações para passar aqui para vocês, aproveitar, trocar uma ideia sobre alguns assuntos também. Então, queria pedir encarecidamente que você pudesse deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação também, porque eu estou aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão para vocês, então ajuda nós aí, belezinha? E aí, já pensou em pagar o seu IPVA 2026 sem dor de cabeça e ainda parcelar em 12 vezes no seu cartão de crédito? Então conheça o Gringo, o super app do motorista. Olha que facilidade, no Gringo você consegue parcelar seu IPVA, multas, licenciamento em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Também dá para emitir o CRLV e também a sua CNH digital direto no aplicativo do Gringo. Não se preocupe, o Gringo é credenciado pelos principais órgãos de trânsito, tá? Então você consegue fazer o seu pagamento lá no aplicativo sem nenhum problema e com total segurança. Então baixe agora mesmo o super app do Gringo, que é totalmente gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e já começa a resolver todas as pendências que você tem aí, viu, motorista? Bom, eu acho que a gente tentar imaginar um time ideal para enfrentar o Atlético Mineiro é difícil, porque a gente não faz ideia do time que o Abel vai montar para enfrentar o Atlético. A gente não sabe se ele vai começar a revezar novamente, né? Porque tinha um time ali, é difícil falar um time titular contra o São Paulo, porque eu não sei qual que é o time titular do Palmeiras, mas são peças que jogaram muito ali em 2025, muito na questão de serem jogadores titulares, tá? Não muito na questão de jogar pra caralho. Vocês entenderam? Vocês entenderam, né? Mas enfim, é difícil definir um time titular pro Palmeiras nesse momento. Então, vai ser uma surpresa, espero que seja uma grata surpresa, o time que o Abel vai montar hoje diante do Atlético Mineiro, né? Tomara aí que a gente consiga começar esse Campeonato Brasileiro com o pé direito. Eu assisti Atlético Mineiro e Cruzeiro, falei pra vocês no vídeo de domingo, que eu achei o Atlético, na verdade o Atlético Mineiro me surpreendeu, eu achei o Atlético Mineiro muito bem, né? E a gente tem muitas lei do ex ali no Atlético Mineiro, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Eu vou trazer pós-jogo aqui pra vocês, tá bom, gente? Inclusive, olha só, o Bruno Rodrigues não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Por ação aí do nosso palestra. Novamente por opção técnica. O jogador segue com um futuro indefinido no Palmeiras. Nesse momento, não há uma proposta oficial por ele, tá? E nenhuma negociação. Segue recebendo os seus milhões, sendo atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras, e não vai ser utilizado, não vai ser relacionado. É isso, gente, é isso que virou o Palmeiras hoje. Contrata jogadores de procedência duvidosas, né? Paga um alto salário, aí não tem preocupação nenhuma, né? Se vai relacionar, se não vai. E na verdade, a gente nem tô reclamando, dizendo que ele tem que jogar. A questão é por que foram atrás do Bruno Rodrigues. Ficou aqui um ano se tratando de uma lesão, né? É óbvio que o atleta não tem culpa, acontece. Mas aí se recupera, começa a ter minutagem ali com o Abel, não agrada a torcida do Palmeiras. E a gente tem que questionar. Todas as contratações que o Palmeiras fez, a gente tem que questionar. Porque enquanto o Palmeiras tá aí tentando vender jogadores que aqui não foram consolidados e perdendo grana com isso, além de vender, não consegue fazer boas contratações, nós temos o Flamengo saindo na frente, que a gente vai falar rapidinho sobre isso daqui a pouco, tá? Mas já que eu tô falando de jogadores que não foram relacionados, vamos entrar aqui no Felipe Anderson. O Felipe Anderson está lesionado novamente. Olha essa informação aqui que eu quero compartilhar com vocês. Histórico de lesão do Felipe Anderson desde 2021. Lázio, 4 dias lesionado, um jogo perdido, 151 partidas seguidas. Palmeiras, 115 dias lesionado, 22 jogos perdidos e 4 lesões em um ano, sem contar o jogo de hoje diante do Atlético Mineiro. Então, na minha concepção, alguma coisa tá errado. Seria o preparador físico do Palmeiras? O que acontece? Um cara que foi ídolo na Lazio, vem pro Palmeiras e tem e fica mais tempo lesionado do que atuando. Se bem que é complicado mesmo, né? Até entendo as lesões do Felipe Anderson, porque na Lazio ele era meia, tá? Aqui ele foi contratado para ficar cobrindo o lateral, para ficar marcando o lateral, tá? Então é complicado mesmo, né? O jogador jogar fora da sua posição, a posição que ele não se sente confortável, é complicado. Deixa a opinião de vocês, muito triste, porque, porra,
A gente colocou muita expectativa no Felipe Anderson. Ah, eu coloquei expectativa em tantos, gente. Eu tô tão desgostosa pra esse ano. O Palmeiras pode até começar vencendo o Atlético Mineiro hoje. Espero que vença, de verdade. Mas se vocês derem uma olhada na lista, eu vou deixar o print aqui, não vou ler, não. A lista dos 34 jogadores para o início do Campeonato Brasileiro. Você chora. Porque assim, não é que o Palmeiras tem um time ruim. Não tem. Dá pra montar um time com 11 jogadores ali? Ok. Ainda mais quando tiver o Paulinho à disposição. A questão é o elenco. Olhem aí, gente, 34 jogadores, um monte de jogadores da base que vocês nunca nem ouviram falar. Quem não acompanha a mesma copinha ou não acompanha a base nunca nem ouviu falar. Um time que investiu 700 milhões e que o ano passado estava jogando uma final de Libertadores com o Flamengo. Se vocês acham isso normal, ok, né? Quem sou eu, a Cássia chata aqui que, reclama demais. Cássia, eu gosto do seu conteúdo, mas você reclama demais. Mas eu tô reclamando sem razão? É sem razão que eu tô reclamando? Olha o elenco do Palmeiras, gente, uma temporada longa. Longa. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem muita coisa. O Palmeiras não pode ficar atrás do Flamengo, porque eu vou repassar aqui essa fala do Marcelo Beckley, que eu achei muito legal. É muito bom ver alguém inteligente ali, né, na mídia tradicional falando algumas verdades, porque às vezes quando eu falo, ou outros canais falam, vocês falam que a gente é chato, a gente joga contra o time. Mas é bom ter alguém inteligente como o Marcelo, que tem boas visões. Falaram que ele falou o seguinte, calma aí gente, que eu ainda estou com um resquíciozinho de tosse. O Flamengo, que sobrou contra o Palmeiras no ano passado, dá mais um passo à frente, com a possível contratação do Paquetá. E o Palmeiras, que era quem precisava buscar, não dá esse passo. Então você tem o primeiro acelerando e o segundo sem conseguir passar uma próxima marcha. Para mim, esse é o grande X da contratação do Paquetá. Quem está bem, está melhorando. E quem deveria correr atrás não consegue manter o mesmo ritmo de quem já está liderando a prova. E acho que o Flamengo não vai parar por aí. Tem dinheiro para contratar mais. E tem dinheiro. Foi campeão do Campeonato Brasileiro, foi campeão da Libertadores, né? Ou seja, tem retornos financeiros, né? Tem retorno no investimento que o Flamengo fez nos últimos anos. E é tão... Para mim, como torcedora do Palmeiras, sabendo toda a raiva que a gente sentiu do Flamengo nos últimos anos pela rivalidade, né? Pela rivalidade que se estabeleceu aí, né, entre Palmeiras e Flamengo, é muito doído ficar toda hora comparando o Palmeiras com o Flamengo. Mas o Marcelo tem razão. Ele tem muita razão no que ele fala. Porque o Palmeiras precisava de um jogador para subir o patamar do time. E o Palmeiras tá o quê? Esperando cair do céu. Enquanto isso, apesar de um elenco forte do Flamengo, o Flamengo, né, foi atrás do Paquetá, que deve ser o reforço aí do Flamengo em 2026. Ah, mas o Paquetá não se consolidou na Europa. Cara, o Paquetá joga fácil em qualquer time aqui do Brasil. Ele sobra. Ele eleva o patamar de qualquer time aqui do Brasil. Não estamos falando do futebol europeu, estamos falando do futebol brasileiro, tá? É essa realidade que alguns não entendem. Então é isso. O Marcelo mandou muito bem nessa colocação dele e, infelizmente, a gente tem que ficar fazendo essa comparação, porque a Leila e o Anderson Barros estão o quê? Dormindo. Eu ia falar que o Anderson Barros tá comendo, mas não tá, né? Porque tá fininho, tá tomando Monjauro, fazendo dieta, tá preocupado com a dieta dele. Porque em contratações ele não tá. Ele não tá, porque oportunidades de mercado ele não aproveita. Ele tá fazendo o quê? O quê? Sendo diretor de futebol do Palmeiras? Absolutamente nada. 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 Aí é fácil esse cargo, né? Dá pra mim também que eu... Pra ser o Barros eu consigo. Eu consigo, tá? Aí eu tenho uma vantagem. Eu vou com certeza fazer as negociações por WhatsApp. Porque parece que o Barros nem isso tem, né? Deixa a opinião de vocês, gente. Eu volto aí mais tarde com o pós-jogo Palmeiras e Atlético Mineiro. Tamo junto, até mais. E avante palestra.